Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam, tá? E vamos lá para a nossa segunda semana do PET volume 2, tá? Nesta semana, o tema central da atividade de vocês é as formações vegetais abertas e semiabertas, ou seja, o texto de vocês vai falar sobre cerrado e caatinga, tá? Que são as duas formas de vegetações trabalhadas nesse mapa que vocês têm aí na página 103 do PET de vocês, tá? Lembrando que na aula da semana passada eu disponibilizei um vídeo falando sobre o que eram os domínios morfoclimáticos, né? Essa palavrinha volta a aparecer de novo, mostrando o mapa dos domínios morfoclimáticos no Brasil, citando quais são eles. O texto da semana passada falou um pouquinho de cada um, né? E hoje nós vamos dar uma aprofundada no cerrado e na caatinga. Aqui na nossa região, Itajubá, Piranguinho e cidades vizinhas, nós temos uma grande porcentagem de cerrado. Então não é algo longe de vocês. Então quando vocês olham para a vegetação ao entorno de vocês, grande parte dela seria do cerrado, tá? São árvores com os troncos retorcidos, casca grossa, de médio e grande porte, tá? Então nós temos a vegetação do cerrado em abundância na nossa região. Já o domínio da caatinga, ele é típico do Nordeste. É um tipo de domínio de locais secos, tá? Uma das plantas típicas da caatinga seria os cactos, tá? Que eles armazenam água e conseguem ter uma durabilidade maior, tá? Então o texto de vocês vai falar sobre esses dois domínios, o domínio da caatinga e o domínio do cerrado. Então fala que o clima é semiárido, fala da temperatura que permanece elevada o ano todo, são locais que chovem menos, tá? E o texto dá mais detalhes sobre a caatinga, tá? Outro detalhe interessante da caatinga é que você não vê uma vegetação de grande porte, é uma vegetação mais rasteira, árvores de pequeno porte, tá? Então é interessante observar essas características. E na página seguinte vai dar mais detalhes falando de como são os rios, a temperatura. Já o domínio do cerrado também vai falar da sua localização, né? Vai falar que o clima que predomina no cerrado é o clima tropical, né? Tem as estações bem definidas, são locais onde chove em grande quantidade ao longo do ano, tá? E traz características aí do domínio do cerrado, tá? E vamos para as atividades, tá? A primeira atividade é para vocês falarem sobre o domínio do cerrado, né? O domínio do cerrado é um dos domínios que mais sofre com as queimadas, né? Com o desmatamento, principalmente para abertura de áreas para atividade agrícola, tá? E aí vocês vão dizer por que esse domínio atrai tanta interesse das atividades econômicas. Depois vocês vão ter umas tirinhas falando sobre o cerrado, mostrando fases do cerrado. E depois vocês vão fazer as atividades de interpretação dessa tirinha, tá? Qual é o problema ambiental que o cerrado sofre, o que pode ser feito para amenizar esse problema. Depois nós temos uma imagem falando sobre o domínio da caatinga, tá? E aí é para vocês dizerem que atividade interfere, por que o solo é desse jeito. E aí é só dar uma voltada no texto, que o texto tem todas essas respostas e essas características. E a questão número 5 também é sobre o domínio da caatinga, né? Começa falando que é o único domínio que existe somente em terras brasileiras, tá? Hoje a caatinga abrange aí em torno de 10% do território total do Brasil, tá? Ele acontece, como eu falei no início, na região Nordeste. Aí é para vocês falarem um pouquinho como que é a fauna e a flora da caatinga e quais são as principais atividades econômicas que acontecem lá, tá? Então, o texto é um pouquinho extenso, mas é tranquilo na interpretação. E para responder as questões é importantíssimo que vocês leiam, destaquem, né? Marquem o que vocês acham que é importante. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Boa semana de estudos. Lembrando, se você ainda não enviou as atividades do PET volume 1, pode enviar ainda, que a gente preenche a planilha e registra o que vocês fizeram, tá? É importante essa interação entre a gente, tá bom? Boa semana de estudo, até mais para vocês!